Seja muito bem-vinda ao Falando de Patchwork. Aqui nós conversamos sobre os motivos pelos quais somos apaixonadas por essa arte. Eu sou a Nana Cucci e quero falar com você hoje. Quero falar com você sobre tudo isso que está acontecendo, esse rebuliço. O mundo ficou de ponta cabeça. Hoje de manhã fui levar minha filha para a escola. Cheguei lá, não tinha aluno. A gente está com ordem de suspensão. A partir do dia 23 suspendeu-se, as aulas ficaram suspensas. Ok, mas essa semana em tese ainda era uma semana de adaptação para a gente levar as crianças à escola e para a gente também se organizar nessa nova rotina, não é? Cheguei na escola, não tinha aula, não tinha criança na escola, não tinham pessoas andando na rua. Sim, tava tudo parado, não tinha pessoas na padaria para comprar pão, as pessoas não saíram para ir ao mercado, as pessoas estão em pânico. Então hoje é o dia de eu gravar nosso papo junto e eu pensei, eu vou falar de patchwork e não vou falar nada do que está acontecendo. Não, eu quero falar com você, até porque eu acho que está gerando-se um pânico, uma histeria, uma loucura que não direciona a gente para lugar nenhum. O que eu digo? Nana, mas você acha que isso não está acontecendo? Não, está acontecendo. A gente tem uma pandemia mundial, né? Uma pandemia só pode ser geral, mas enfim, a gente tem uma epidemia que se proliferou no mundo inteiro. Mas o que eu acho que é o pânico é o seguinte, quando a gente tem uma situação que vai atingir a todo mundo, não adianta você falar para a pessoa, olha, você vai cair no abismo, o abismo está na frente, você vai cair. Você tem que falar como ela evita o abismo. Não adianta você falar para um cego, você vai cair no abismo. É a minha visão, né? Não adianta você falar isso, porque ele não sabe para que lado ele vira. Se ele vira e cai, se ele virou exatamente para o lado do abismo, se ele virou ele não sabe para onde ele tem que virar. Então eu acho que, assim, é real. É algo que a gente precisa considerar, que a gente precisa enfrentar de outra maneira do que a gente vem lidando com o nosso cotidiano, mas vamos entender o que está acontecendo. E esse final de semana eu li um monte de reportagem, eu assisti a um monte de vídeos para tentar entender o que está acontecendo, porque eu tenho 2 filhas em casa, eu tenho minha sogra que mora comigo, que tem 84 anos, então que é grupo de risco, meu marido é diabético, então afeta todos nós. E eu estava sem saber exatamente como lidar. Então, eu vou falar para vocês e vou dividir essa minha experiência com vocês, que eu acho que talvez isso possa ajudar alguém. Essa minha experiência possa levar um pouco de clareza para você que está em casa, porque eu estava no escuro. Primeiro eu comecei, meu pai é médico, minha irmã é médica, eu tenho amigos médicos, então primeiro eu me resguardei de informações mais confiáveis de pessoas na minha rede de relacionamento, né? A gente ouve muito o que a imprensa fala, a gente ouve muito o que o jornalista fala, e a imprensa, a gente tem que ter essa consciência. Todo meio de comunicação tem que sobreviver, e tem alguns que infelizmente sobrevivem de ibope, sobrevivem da viralização da notícia. O que viraliza mais? Você falar de situações apocalípticas, você falar do caos, ou você orientar para que a gente evite o caos? Então foi por isso que eu procurei essa rede de amigos e que me falaram o seguinte, olha, primeiro, é um vírus, sim, ele é real, sim, e ele tem uma fácil disseminação, ele se prolifera numa velocidade muito maior do que a gente vinha acostumado a observar.
Só que existem pessoas em grupo de risco e existem pessoas que não estão em grupo de risco. Então, grande parte da população, mais de 80% das pessoas que tiverem contato com o vírus, provavelmente vão passar por ele como se tivessem passado por uma gripe, que traz um mal-estar, às vezes um pequeno quadro de febre e nada além disso. Ou seja, é um vírus que não vai causar mortalidade geral. E essa, inclusive, para quem, mas as pessoas que você conhece, os médicos que você conhece, podem não estar no foco da situação, então será que é realmente real essa informação? Entra no portal do Dr. Drauzio Varela, que é uma pessoa que trabalha com infectologia, que é conhecida de todos nós, da grande mídia, e ouça o que ele tem a dizer também. Você vai perceber que esse é um discurso mais real, um discurso de orientação e não de proliferação do pânico, da histeria. Então foi isso que eu consegui, essas informações eu resumi para vocês de amigos médicos, de parentes e de pesquisas na internet. Primeiro, é um vírus, se alastra, mas não é o fim do mundo. O que precisamos fazer diante disso? Nós precisamos mudar algumas condutas dos nossos hábitos do dia a dia. Então, evitar os cumprimentos mais calorosos, evitar ficar beijando todo mundo, abraçando todo mundo. Você saiu, foi ao mercado, foi à padaria, foi ao trabalho, chega, lava a mão com sabão. Se não tiver álcool gel, não precisa entrar em pânico. Você pode lavar a mão com sabão, lava o rosto. É importante lavar o nariz, que é onde a gente respira o vírus e compartilha quando a gente exala o ar na boca. Então, quando você inspira e quando você expira o ar, você compartilha esse vírus. Então, quando você inspira, ele entra na sua rede respiratória pelo nariz. Então, lava o nariz, lava o rosto, lava as mãos, tossiu, sempre protegendo a sua tosse com a mão ou no braço. Feito isso, você vai diminuir a sua exposição ao vírus. Se você tem uma pessoa idosa que convive com você, que você tem perto de você, se puder evitar que as crianças fiquem perto, porque as crianças são vetores. O que são isso? Elas carregam o vírus de um lado para o outro, porque as crianças, elas brincam demais, elas mexem no chão, elas encostam nas coisas, então elas são vetores mais fáceis de se contaminar, apesar da doença ainda não ter sido registrada em crianças. Por quê? Elas, na maioria das vezes, crianças saudáveis, que não tem problema de imunidade, que não tem problemas de doenças crônicas, né? Então as crianças, elas têm um sistema que reage bem. Então por isso que elas, na maioria das vezes, são vetores. Então evita o contato das crianças com os avós, que são as pessoas acima dos 55 anos, fazem parte do grupo de risco. As pessoas com doenças crônicas que debilitam a imunidade também fazem parte do grupo de risco. Então evitar esse contato agora. Por exemplo, minhas filhas vão ficar fora da escola. Elas moram com a avó, então não tem como eu evitar o contato. O que a gente orienta? Sempre lavar a mão das crianças, sempre higienizar bem, evitar que os idosos, ou no caso que a avó, tenha tanta brincadeira com elas. Se não for possível e um tiver na casa com resfriado, procura isolar. Não adianta você sair de máscara pela rua se você não está contaminado. E se você não sabe onde está a contaminação, você só está tirando ou comprando uma máscara e tirando a possibilidade de alguém que precisa comprar. Então a gente também tem que pensar no outro. Se a gente sai,
fazendo estoques gigantescos de coisa dentro de casa, você vai desabastecer toda a sociedade. Então vamos com calma. Você vai fazer sua compra? Vai, mas você não precisa fazer compra para 3 meses. Vamos com calma. Eu, para ajudar, também tenho comércio. E as pessoas estão evitando o comércio. Você não precisa evitar, por exemplo, se você quer sair para jantar, você não precisa evitar. Mas ao invés de todo mundo ir ao sábado, vai durante a semana. Se você tem alguém em casa doente, daí não saia. Daí sim, é importante que você fique resguardado na sua casa. Mas a gente não precisa criar um pânico social. Você não precisa criar um pânico de não poder ir ao mercado, de não poder ir à padaria, de não poder sair para comer. Isso evita lugares de muita multidão. Então você não vai, por exemplo, num show. Infelizmente, é um lugar que eu acho até que não está nem tendo show. Você não vai, por exemplo, em algum lugar em que você tenha que pegar uma fila muito grande. Então essas coisas, esses cuidados, a gente tem que mudar. E principalmente, mais do que evitar sair, mais do que evitar olhar para as pessoas, porque tem gente que acha que olhou, mirou assim, ficou na mesma linha, já pode pegar o coronavírus. Então já sai de máscara, de luva, mais do que isso, cuide da higiene, sempre. Higiene não é só quando suja. Você encostou a mão em algum lugar que você sabe que não é muito limpo. Por exemplo, na minha casa, para eu chegar na porta da minha casa, tem uma escada e tem um parapeito que tem um corrimão. Lá, se você segurar nesse corrimão, tá sempre cheio de pó, tá do lado de fora da casa. Eu entro em casa, eu lavo a mão. Coisas básicas. Eu vou fazer compra, eu chego do mercado, eu lavo a mão. Eu evito colocar a mão na boca, eu evito colocar a mão nos olhos. Então eu acho que assim, muitas das minhas amigas, alunas, seguidoras, enfim, das pessoas que acompanham o meu trabalho, são pessoas que estão no grupo de risco. No grupo de risco pela idade, pela situação que a gente está vivendo, mas de coração. Eu falo isso porque eu tenho minha mãe viva, meu pai vivo, minha sogra que mora comigo, todas as pessoas com mais de 60 anos, que são todas muito importantes para mim e que eu quero resguardar, assim como quero resguardar a todas vocês. O pânico e a desinformação é a pior das doenças. É o pior vírus, a desinformação. Então, faça esses cuidados da higiene, cuidado com a via respiratória, hidrate-se muito durante o dia, beba muita água, coma muito bem, coma verdura, frutas, uma alimentação mais balanceada. Para quê? Para que sua imunidade não baixe. Porque se você pegar o coronavírus e todo mundo está de uma certa forma exposto, e você tiver uma boa imunidade, uma boa hidratação, é possível que você nem identifique o coronavírus. É possível que você passe por esse processo sem grandes efeitos, sem grandes estragos. Porque a gente tem que entender que o nosso corpo, ele é o nosso maior bem. A nossa mente, o nosso corpo. Então a gente precisa cuidar deles. Antes de sair com loucura, de sair naquele negócio do abismo. Antes de saber se vai cair ou não no abismo, tem que saber onde está o abismo. E o abismo está na falta de informação. O abismo está na falta de prevenção. O abismo está na falta de medidas que evitem os quadros graves dessa nova epidemia. E os quadros graves acontecem porque a gente tem problema de imunidade, a gente tem problema de cuidado, você começa a tossir, começa a espirrar, tem gripe, ao invés de você fazer os cuidados básicos, quer ficar em casa,
Quer ter uma alimentação leve, se hidratar bastante, de repente tomar um antitérmico se você tiver com febre, você corre para o hospital, que está lotado de gente com problema. Daí o que acontece? Você agrava a situação. Uma situação completamente controlável dentro de casa pode ficar muito mais grave com a contaminação do hospital. Sabe quando o pediatra fala, olha, evita levar a criança no hospital. Se der para tratar em casa, trata. Por quê? A chance dela, às vezes, até pegar um outro vírus, uma outra doença, ou ficar pior porque é um ambiente infectado, é maior. Então, a mesma coisa a gente trata com os nossos idosos. Agora, tomem cuidado com a mente, com o pânico da mente. Porque se a gente fizer todo esse trabalho preventivo, se a gente fizer esse trabalho de cuidar da higiene, de cuidar desse distanciamento, pelo menos nesse primeiro momento, dos contatos, né? Então até hoje, gente, o brasileiro é tão criativo que eles até já desenvolveram um cumprimento novo, né? Que é você bater pé com pé para não dar mão, porque a gente sabe que a contaminação pelas mãos é muito mais rápida. Então assim, a gente é tão criativo, então vamos criar mecanismos de prevenção para que a gente passe com maior tranquilidade todo esse período de incerteza e para que a gente volte a ter uma sociedade convivendo numa boa, porque não é só o vírus que pode ser perigoso. Mais perigoso é todo esse pânico e a corrosão econômica que isso está criando, sabe? A corrosão econômica do comércio que pode quebrar porque você se gera um pânico em volta disso, do desemprego que já está num nível altíssimo e pode explodir, porque se você tem um comércio que você tem que fechar e você não consegue pagar seu funcionário vai para a rua e ele precisa trabalhar para ganhar dinheiro, para sustentar a casa, para se alimentar. Então, se essa situação começar a tomar uma proporção muito caótica das pessoas realmente não se prevenirem e espalharem o medo, daqui a pouco a gente vai ter outros desdobramentos muito mais complexos de se reverter no longo prazo. Então, eu acho assim, que as medidas que eu estou tomando com a minha família, eu procuro cuidar muito mais do que eu já cuidava da higiene das meninas. Eu tenho uma de 3 anos que é quase impossível controlar a mãozinha dela no chão e que a gente tem que ficar em cima e eu estou trabalhando menos por conta disso para dar assistência para elas. Estou intensificando as rotinas do trabalho da internet, porque eu sei que muitas de vocês agora não tem a nossa rede de apoio ou tem na internet uma forma de comunicação para ter conteúdo, para fazer os seus trabalhos, para tirar suas dúvidas. Então a gente está aumentando o suporte aqui dos canais, dos nossos meios de comunicação com você, né? Porque a gente sabe que a gente já faz muita coisa pela internet e com o passar do tempo a gente vai fazer muito mais. E agora nesse período que a gente está um pouco mais recluso de algumas coisas, a gente vai usar muito mais esses recursos. Então quero dizer para você que a gente vai estar com o nosso suporte mais intenso, que a gente vai estar aqui para esclarecimentos de patchwork, de outras coisas que a gente puder ajudar, né? Porque a gente tem que se dar a mão pro lado, pro vizinho, mão assim, de uma forma, nesse momento, de uma forma mental, né? Vamos deixar bem claro isso. Então você fala, você falou pra não dar a mão, agora não, é de uma forma assim, ideológica. Então vamos nos apoiar para que a gente passe por isso de uma forma mais tranquila, certo? Então era isso que eu queria falar para vocês hoje,
que eu vou usar os nossos espaços, os nossos canais, para ajudar no que for possível, em aulas, em bate-papo, em perguntas, em apoio, dizer que nesse momento fazer algo que a gente vai ficar em casa, fazer algo que traga tranquilidade também é muito bom. Então, de repente é um momento para você começar a pensar em trazer um pouco de arte, de criatividade para sua vida. É um momento de você estar atento à sua alimentação, que é muito importante, à sua hidratação, que é muito importante, e não entrar em desespero, porque às vezes você acha que você está doente e é só uma questão psicossomática, ou seja, só sua mente que de tanto, sabe quando você vê alguém bocejar de sono, você boceja também? Então toma muito cuidado para você não entrar em crise, em desespero, de uma forma a não criar doenças mentais na sua cabeça e evitar as doenças reais, né? Então hoje era isso que eu queria, esse nosso encontro eu usei não exatamente para falar de patchwork, que também é muito bom para a gente relaxar, mas que eu achei que neste momento, no dia de hoje, era importante eu deixar uma experiência que eu vivi em relação a todo esse caos. E olha que minha fonte de renda vem de 2 comércios, então eu estou falando assim, com propriedade de causa, de alguém que tem um impacto financeiro e econômico muito grande com tudo isso que está acontecendo, muito, muito grande, mas que eu acho que o pânico é muito pior do que tudo isso. Então vamos refazer as contas, vamos reorganizar nossa rotina e não vamos deixar que tudo isso leve a gente à loucura, tá bom? Espero que você tenha gostado. Se por acaso eu te ajudei de alguma forma, eu te trouxe algum esclarecimento, peço que você comente para que eu saiba, comente para que a gente possa sempre se apoiar, a gente possa fazer uma grande rede de apoio e sair dessa crise e compartilhar para quem você acha que seja importante essa mensagem. Nosso canal no YouTube é NanaCut, também temos nosso canal no Facebook que é naná.cut.art, no Instagram que é naná.art, e eu te vejo agora construindo blocos.